Oi, jubilinhas! Gente, o papo é tão louco hoje, mas tão louco, que eu não sei nem por onde começar, sabe? Eu nem escrevi nada, porque eu pensei assim, uma coisa tão doida de se falar, é melhor vir na cabeça e falar, entendeu? Eu espero de coração que vocês entendam. Mas se não entender, eu quero garantir uma coisa, dá um joinha já no meu vídeo, porque se não entender, não entendeu, entendeu? Aí depois você já deu um joinha mesmo, tudo bem. Na verdade, eu queria fazer esse vídeo há muito tempo, mas assim, eu nunca achei um jeito de encontrar o caminho. Eu nunca achei um caminho pra falar isso, sabe? Porque a minha cabeça é muito doida, ela fica passando várias coisas assim, e eu pesquiso muito sobre tudo isso que eu vou falar pra vocês agora. Só que é difícil, é um assunto difícil de falar mesmo, e eu não sei, às vezes eu não encontro as palavras, sabe? Mas vou tentar. Certo? Vocês estão preparadas? Confiam em mim, que eu acho que é a primeira coisa. Se você confia em mim, então vamos comigo. Talvez esse vídeo fique um pouco mais longo do que eu queria. Mas eu não vou falar direto qual é o resumo da história, tá? Então eu vou falar aos pouquinhos, vocês vão entender, espero que vocês gostem. Então é o seguinte, imagina que você tá numa praia, né? Uma praia, sabe daquelas praias enormes que você não consegue ver o fim? Pois é, imagina que você tá numa praia dessa, na areia. E que aquela areia é fofinha, sabe? Fininha, branquinha. E aquele monte de areia que o vento passa e assim até fica um pouco de areia voando por cima. Então imagina agora que você baixou, pegou um punhado dessa areia e você tá com um punhado nessa areia da mão. Imagina que esse punhado dessa areia é o nosso universo, o universo que a gente conhece hoje, o universo que os cientistas já conseguiram enxergar. E eu acho que nem é tudo isso, mas imagina que é isso. Um grão dessa areia é o nosso planeta Terra, na proporção. Então olha para baixo de novo, olha para a praia e vê o quanto de areia sobrou lá. Imagina que cada punhado desse é um sistema solar, é um universo, são outros planetas, são outras coisas, né? São outros sóis, são outras luas, são outro tudo. Então agora pega só um grão dessa areia, se você conseguir aí na sua mente, porque eu sei que ela gruda no dedo. Na sua mente, então pega só um grão dessa areia e joga o resto fora. Esse grãozinho de areia que você está aí na mão, hipoteticamente, ele é o planeta Terra. O planeta Terra, esse grão de areia. Então imagina que talvez isso não tenha fim. Mas vamos, né, focar aqui no nosso querido planeta Terra. O nosso planeta Terra então está nesse grão de areia. Imagina o Brasil. Imagina, né, o estado que você está do Brasil ou de outro país que você tiver. Imagina lá o seu bairro, depois imagina a sua casa, depois imagina você. Você percebeu que, assim, a gente não é nada nesse universo, a gente não é absolutamente nada. E aí, independente da crença que você tenha, sabe? Se você é católica, se você é espírita, independente da crença que você tenha, eu queria que você agora imaginasse uma outra situação, depois a gente vai amarrar todas as histórias, tá? Imagina que você tem um filhinho pequeno, seu filho tem 2 anos de idade. E você vai matricular o seu filho numa escolinha. Não que ele precise ficar lá na escolinha o tempo todo, mas você quer que ele aprenda algumas coisas. Você quer que ele aprenda a convivência com os amiguinhos, você quer que ele aprenda a fazer amizades, que ele aprenda a ter companhia, que ele aprenda a partilhar as coisas, né? Pra ele não ser um ser humano egoísta. Então, por que você põe o seu filho na escola nessas condições? Que é pra ele evoluir como ser humano. Então, o que eu imagino, né? Seu filho tá lá na escolinha e ele não sabe disso, porque ele é uma criança, né? Então, assim, ele não sabe que o seu propósito são essas coisas tão maiores. Ele é uma criança, então o que ele vai fazer? Na cabecinha dele, aquilo ali é pra brincar, né? Ele vai lá pra brincar com os amiguinhos, pra pôr tinta na mão e colocar no papel, né? Pra fazer várias coisas, pra brincar de cabra cega, que pra eles não passa de uma brincadeira, às vezes não passa de uma briga com o coleguinha, de puxão de cabelo, porque ali é o mundinho deles, eles estão vivendo aquilo. Mas a professora sabe que aquilo é pedagógico, tudo que acontece ali é de aprendizado. E os pais que estão lá pagando a escolinha muitas vezes, eles acreditam piamente que tudo aquilo é muito pedagógico, que eles estão aprendendo, eles estão evoluindo. Então imagina o mundo, eu imagino o mundo mais ou menos dessa forma. Eu acredito muito em Deus. E acredito que Jesus passou por essa terra e que ele veio ensinar algumas coisas pra gente. Não tô aqui pra falar sobre religião, mas só pra falar sobre o amor, sobre o que a gente aprende, sabe? Qual que é o sentido da gente estar aqui. E o que eu enxergo é que às vezes a gente tá numa escolinha de infância. E que a gente, como ser humano, não que não somos adultos, somos, mas como ser humano, não somos evoluídos ainda. Então a gente tá nessa escolinha da infância onde alguns seres, né, Deus, Jesus, os anjos, e sei lá como vocês querem chamar isso, porque
Voltando agora naquela terra lá da praia, se nesse grão de areia que estava aqui dentro do seu sistema solar tem a gente aqui, imagina nessa praia toda, você acha que só tem a gente no universo? Por isso que eu falei que o papo era muito louco, né? Porque aí vai de você acreditar em ET ou não. E não são ETs daquele do tipo... Eu esqueci como é que ele fala, não sei o que, casa. Não é desse tipo. ETs do tipo extraterrestre que estão fora da Terra, mas que podem estar em qualquer outro planeta. E se Deus é o pai da Terra, por que Deus não pode ser o pai de todo o universo? Assim, esse papo realmente vai muito além e nem vamos entrar nisso agora. Mas o que eu queria dizer é, a questão é essa, da gente não enxergar a nossa vida como um serzinho no jardim da infância, sabe? De tudo tão próximo. Por quê? A gente briga mais, a gente quer as coisas do nosso jeito. E se a gente começar a expandir o nosso horizonte, né, de visualização, e a gente vê que a gente é muito mais que isso, que a evolução é muito mais que isso, a gente para de brigar. Imagina se uma criança no jardim da infância, ela tivesse a mente de um adulto, pelo menos. Então, quando o coleguinha dela fosse lá rasgar o papel dela, ao invés de chorar, bater no coleguinha, brigar, o que ela ia fazer? Ah, tudo bem, não tem problema, professora, me dá outro papel que eu vou fazer outro. Né? É que um adulto faria. Então, imagina o que seres muito mais evoluídos que a gente faria vendo as nossas briguinhas que a gente faz aqui na Terra, uns com os outros, por causa de política, por causa de religião, por causa de um monte de coisa. Então, o que eu fico imaginando isso, enquanto mais a gente conseguir enxergar as coisas de longe, porque de longe a gente sempre enxerga melhor, é mais fácil da gente resolver todas as situações. Tá dando pra acompanhar o meu raciocínio? Esse vídeo vai sair às 9h15 da manhã, então o que eu imagino? Você saiu de casa hoje, pode ter saído tudo bem, né? Deu café da manhã pra sua família, tudo são flores, tá tudo lindo, né? O seu ônibus tá maravilhoso, não está lotado, ninguém pisou no seu pé e tal. Mas você pode ter saído de casa, já teve uma briga de manhã, você bateu a porta, meteu o dedo na porta, o seu dedo já tá meio roxinho. Aí você já foi fula da vida pro ônibus, chegou no ônibus, alguém pisou no teu pé. E aí você entra naquela vibe, sabe, do terrena que a gente tem, desse negócio de tipo, eu preciso ser melhor que o outro, isso é injustiça, não vai fazer isso comigo. Aí você vai pintar a casa, o seu marido quer a parede azul, você quer vermelha. Eu acho então que se o máximo que a gente conseguir expandir essa visão, a gente teria uma vida muito mais fácil de levar, sabe? Porque ao invés da gente ficar brigando por cor de coisa, ao invés da gente ficar brigando por coisas bobas, a gente teria que estar focado, na verdade, na nossa evolução. Não é? Em praticar o amor, em ser uma pessoa melhor. E vou te falar, eu tô falando isso, mas não é assim, nossa, Dai, como você é santa. Não, não é isso. Muitas vezes eu me pego pensando alguma coisa que não é legal. Eu falo, putz, caramba, né? Não era pra estar sendo assim. Eu prego que isso tem que ser diferente. Então, calma aí, tem que ser diferente. Mas isso a gente tem que fazer a todo momento com a gente, porque não é fácil. Não é fácil viver nessa terra, ser um ser humaninho errante e realmente julgar as pessoas a todo momento, fazer coisas que não são legais a todo momento. A todo instante a gente tem que se policiar. Não tem jeito. E aí eu falei que religião não teria nada a ver com esse papo, porque assim, você consegue empregar isso em qualquer religião que você tiver. Porque se você acredita que Jesus vai voltar e que a gente tem que estar preparado, então, né, já tá mais que na hora da gente realmente evoluir, da gente pregar o amor ao próximo, da gente não julgar as pessoas, da gente fez tudo que Jesus desceu aqui na Terra só para ensinar a gente. E às vezes a gente faz tudo ao contrário. Se você é espírita e você acredita em reencarnação, então você acredita que as pessoas reencarnam, que é para poder viver em outras vidas e ir aprendendo. Então assim, por que a gente já não aprende o máximo que a gente puder nessa vida, que é pra gente não ficar reencarnando, não é mesmo? Se você não acredita em nada disso, mas você acredita, você sabe que tem os planetas por aí, você acredita em física quântica, na quarta dimensão e tal, você acredita em ET, por exemplo, você sabe que talvez a gente esteja aqui realmente para essa evolução, para a gente poder, às vezes, ter um contato com outros seres de outros planetas que são muito mais evoluídos que a gente, que tem... E quando eu digo evoluídos, não é tecnologia. Não é tecnologicamente mais evoluídos que a gente, mas assim, espiritualmente evoluídos no sentido de sair na rua e não ficar olhando a roupa das pessoas, sabe? E outra coisa que eu tenho certeza é que se a gente conseguir focar, sempre pensar sobre isso, né? Sobre essa nossa pequeninice perto do universo, a gente vai focar muito mais no nosso interior do que no nosso exterior. Porque a nossa alma, ela é realmente que ela precisa de cuidados, né? Ela precisa de atenção, ela precisa evoluir, ela precisa aprender. Agora, se o seu braço tá molenga ou não,
Você entendeu que não vai fazer muito sentido se você conseguir focar no que realmente é essencial para a vida? Não que você vai desleixar o seu corpo, não é isso. A gente tem que ter saúde também, porque se a gente tiver saúde, a gente vive melhor aqui e consegue até focar mais no que é realmente necessário do que no nosso corpo. Se você ficar doente, você tem que ficar focando na sua saúde. Mas assim, se você tem a barriga trincada ou não, se o seu braço é molenga ou se ele é totalmente durinho e fit, se a sua bunda é gigantesca ou se é uma bundinha de aspirina. No caso, a minha é meio de aspirina. Mas assim, isso que importa? O que importa mesmo é do jeito que a gente trata as pessoas, sabe? Do jeito que a gente trata a nossa família, do jeito que a gente trata os nossos amigos, principalmente do jeito que a gente trata os nossos inimigos. E um outro, principalmente, é do jeito que a gente nos trata, do jeito que a gente trata o nosso serzinho que tá aqui dentro, que não é essa casca que a gente tem, mas é esse outro ser que faz parte desse universo. Toda vez que você quiser enxergar uma coisa realmente, de fato, você se afasta dela. Se afasta bastante, porque enquanto mais longe você enxerga, melhor. Às vezes você tá lá no meio da briga, no meio da discussão, no meio das coisas e você não tá enxergando nada direito, porque a gente é ser humano, a gente tem raiva, a gente tem estresse, a gente tem uma porção de coisas. Mas se você pensar um pouquinho, se afastar um pouquinho e enxergar fora da caixa, como dizem, enxergar de longe, você consegue resolver as coisas muito mais fáceis. É isso, jubilinhas. Eu não estou ficando louca, tá? Esse negócio de ET, de universo e tal, eu adoro esse assunto e se eu puder indicar um canal pra vocês, tem um canal que chama Fatos Desconhecidos. Claro que ele não fala só sobre esse assunto, tem uma porção de assuntos, mas é um canal muito legal. E além disso, eu assisto Discovery Channel, eu assisto History Channel, eu leio tudo que é documentário da NASA. Então é realmente um assunto que eu gosto. Deixa o joinha no meu vídeo, comenta aqui sobre o que você acredita. E aí, se vocês não acharam que eu viajei demais, a gente faz mais vídeos sobre esse assunto, tá bom? Beijinhos. Tchau, tchau.